Perspectivas 2022 e neste bloco particularmente vamos lançar um olhar para este ano focando em política e eleições também. Para isso, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. João, prazer te receber. Olá, Lívio Galeno, Tárcio Cruz, boa tarde a todos. Tárcio Cruz, prazer também lhe receber, seja muito bem-vindo, nosso repórter de política, jornal O Dia e portal odia.com. Olá, Lívio, olá, o amigo de casa, uma boa tarde a todos. Bora começar. O que esperar da gestão do Doutor Pessoa para o ano de 2022? Tárcio, começa com você. É um cenário complicado, né, Lívio? É um cenário em que, no orçamento aprovado para este ano, o prefeito retira verba de áreas essenciais, como saúde, reduz repasse em saúde, reduz repasse para assistência social, desenvolvimento agrário, né, agropecuário, que sempre foi uma das principais bandeiras levantadas por ele. Em compensação, contempla em larga escala pastas políticas, né, como finanças administrada pelo vice-prefeito, como administração, né, como planejamento, ou seja, um prefeito que abandona suas bandeiras políticas de campanha para privilegiar bandeiras ali de sobrevivência político-partidária, né, um prefeito que tenta um arranjo político-partidário para tentar sobreviver diante desse quadro gravíssimo de impopularidade que ele enfrenta, muitos protestos da população contra essa gestão que chega ao final do primeiro ano sem cumprir em nada o que foi prometido para a gestão. Então eu colocaria um cenário muito complicado em que a prefeitura, o prefeito, doutor Pessoa, para tentar sobreviver, abandona suas bandeiras e começa a tentar sinalizar politicamente para outros partidos, para a oposição, na tentativa de construir o mínimo de sustentação para tentar chegar ao final desse governo que já em seu primeiro ano chega quase que inviabilizado. João Magalhães, nós percebemos, principalmente no final deste ano de 2021, algumas pesquisas que tentam, de certa forma, lançar um olhar, uma avaliação sobre a gestão Pessoa. Aproximadamente 60% da população rejeita a gestão que está sendo apresentada diante do Palácio da Cidade. E você, João, uma das principais críticas que se fez muito, inclusive o jornal O Dia News, é de que Doutor Pessoa nunca assumiu a administração pública de Teresina. Como é que você avalia a má avaliação da gestão e a falta de uma personalidade administrativa, a falta de um engajamento administrativo aqui na capital do estado do Piauí? Deve continuar? Olha, Lívio, o segundo ano com certeza é uma consequência do que foi planejado no primeiro ano de gestão. Mas não foi é bom lembrar que quando os gestores sentam ali na cadeira, principalmente numa cidade como Teresina, que há cerca de 30 anos era governado pelo mesmo grupo político, o novo prefeito tem uma grande missão, que é imprimir ali a sua marca de gestão. Como você bem disse, não houve sequer um planejamento para os próximos anos. Então eu acredito que esse 2022 vai ser apenas uma continuidade da má gestão e da falta de planejamento que se instalou no Palácio da Cidade em 2021. Os maiores problemas da gestão de Teresina hoje, a gente observa, tanto de gestão quanto políticos, eles devem continuar. O vice-prefeito Robert Rios, que também é secretário de Finanças, ele tem demonstrado ter uma influência muito grande na gestão de Teresina. E a gente sabe que ele tem um perfil realmente de ter uma personalidade forte e fala até mais alto do que o próprio prefeito Doutor Pessoa. Não há nenhum sinal de que isso pare em 2022. Então a gente deve continuar tendo no Palácio da Cidade um prefeito que vai gostar, certamente vai apostar, como bem falou o Tárcio, em gastos mais políticos, até porque é um ano eleitoral, mas um vice-prefeito que vai estar controlando de fato a gestão e levando a gestão para o lado que ele quer. Então, na verdade, a gente tem um 2022, que é um segundo ano de gestão, que vai dar continuidade a tudo que a gente viu nesse 2021. Como é um ano eleitoral, obviamente que também há uma pressão política maior sobre o Palácio da Cidade. Os vereadores têm os seus deputados estaduais que vão querer entregar voto. Os deputados estaduais, principalmente do MDB, também querem ter a sua fatia lá no Palácio da Cidade.
os próprios secretários municipais, enfim, os próprios candidatos apoiados pelo Dr. Pessoa, incluindo o seu próprio filho, que deve sair candidato em 2022, todos eles vão querer fazer uma pressão sobre o prefeito para que eles tenham, claro, a utilização da máquina pública em suas campanhas, para que a máquina pública, de fato, interfira no processo eleitoral de 2022. A gente observa isso já desde 2021, então no ano que vem, com certeza, isso será de forma mais intensa. E eu não enxergo em Dr. Pessoa as condições de fazer uma gestão equilibrada. Então, e também de suportar toda essa pressão. Tanto é que de vez em quando ele fala umas coisas, diz que vai sair do partido, que não vai apoiar ninguém, aí depois volta atrás. Então eu diria que a perspectiva para 2022 no Palácio da Cidade é apenas dar uma continuidade à má gestão que a gente observou em 2021, porque de fato não há nenhum fato novo, não há nenhum fato que diga, olha, a partir de agora a gestão vai começar a ser planejada. A gente chegou ao final do ano e não observamos nenhum tipo de mudança significativa nesse modelo de gestão que foi imprimido pelo Dr. Pessoa ao longo de todo esse ano. Tássio, nós observamos, de certa forma, quando ouvimos o Palácio da Cidade se manifestar, de que falhas administrativas em 2021 foram causadas pela inexperiência, pela chegada da equipe aos seus postos de trabalho, e isso foi muito justificado pela organização da casa ao estilo de se administrar Dr. Pessoa. Isso foi muito justificado para se dizer por que não estava se administrando. Em 2022, nós temos o fator eleições 2022, que de certa forma limita um pouco a atuação de poder público por conta da lei eleitoral. Por mais que não seja uma eleição municipal, Tássio, você acredita que a eleição de 2022 pode, de certa forma, atrapalhar o desenvolvimento da gestão Pessoa? Sem dúvida, Lívio. Eu acho que atrapalha muito, como bem disse o nosso amigo João. Quem é político, seja em eleição estadual ou eleição municipal, vai a campo e vai pedir voto. E para pedir voto, quando se está em uma gestão tão politizada, né, como nós temos hoje, SDUs, né, as SAADs, que são puxadinhos de deputados, né, nós tivemos denúncias no final do ano de que algumas SAADs seriam extensões de gabinetes de deputados, para a gente ver o nível de gravidade, né, SAADs que gerenciam a vida de milhares de pessoas aqui em Teresina. Então, eu acho que sim, afeta, prejudica muito a gestão. A gestão fica, de certa forma, paralisada, porque muitos representantes, muitos superintendentes terão que pedir voto para os seus padrinhos políticos. Nós teremos, por exemplo, vereadores que serão candidatos nos próximos anos, serão candidatos em 2022, e esses vereadores terão que deixar, de certa forma, o seu trâmite parlamentar. Por exemplo, a base de sustentação na Câmara é muito atrelada ao presidente da Casa, Jeová Alencar, que vai ser candidato, ou seja, podemos esperar dificuldades da gestão também no parlamento, também no legislativo, ou seja, eu acho que prejudica muito a gestão, e eu acho, Lívio e João, que vai ser algo assim, não existe termômetro, não existe sentença maior do que a mensagem que as urnas mostram para a população. Não existe pesquisa de popularidade maior. E eu acho que a gestão Pessoa e aqueles que eles apoiam, nós veremos na prática o nível, né, de falta de popularidade, o nível de descrédito que essa gestão está com o apoio, né, a falta de apoio que esses aliados, o filho do prefeito, quem ele apoiar, receberá nas urnas. Eu acho que a mensagem que as urnas passará para o prefeito e para a sua gestão de descrédito, né, de falta de apelo popular, vai ser ainda mais forte, né, porque aquele que se associar a essa gestão, pelo que nós estamos vendo hoje, deve sofrer nas urnas com o voto do apoio popular. Então, eu acho que a gestão Pessoa, a partir de outubro deste ano, a partir de 2022, terá que passar por uma grande reformulação, porque vai sim perder muito apoio com a mensagem que vai vir das urnas e com os aliados que sofrerão por estar associados a essa gestão. João, relembrando uma informação do final do ano de 2021, pesquisas mostram que a gestão Pessoa é má avaliada por até 60% da população ouvida nesses estudos. Isso estamos apenas no primeiro ano de gestão. O segundo ano já promete ser realmente uma continuidade do primeiro. João, como se chegar ao final de uma gestão tão mal avaliada desde sempre?
Olha, Lívio, você falava aí da inexperiência do prefeito Dr. Pessoa no comando do Executivo, mas é bom lembrar que essa falta de experiência ela serve como desculpa nos primeiros 3-4 meses da gestão. É tempo suficiente para o prefeito sentar na cadeira, concentrar-se e ter o sentimento de que pronto, a partir de agora é eu quem comando a prefeitura, a partir de agora o município vai caminhar neste sentido. Obviamente que se a gente teve ao longo de todo esse ano de 2021, muitas idas e vindas no Palácio da Cidade no que diz respeito a desencontros de informação, a uma falta de planejamento de gestão, a serviços paralisados. A gente passou mais de 10 meses sem transporte público coletivo, isso para falar apenas de um serviço importante. Então, quando a gente passa durante um ano, que a gente observa que não houve um avanço significativo no planejamento, infelizmente, eu digo infelizmente porque é a população quem sofre isso na pele, a gente não pode colocar boas expectativas dentro de uma gestão que passou o ano todo e não se encontrou. É claro que mudanças de nomes, ocupação de pastas, isso pode ocorrer, é do processo político, mas não adianta muita coisa se você mudar o nome, mas não mudar a política de gestão. E é isso que a gente tem observado. De vez em quando, o prefeito Dr. Pessoa fala em mudar o nome de um secretário de saúde, de um secretário de planejamento, enfim, de uma pasta, do comando de uma SAAD. Na verdade, não vai fazer muita diferença, porque o problema, aparentemente, está na cadeira principal do Palácio da Cidade, na questão do comando. E aí, nessa ausência de comando, o vice-prefeito, que tem um perfil que todo mundo conhece, é acostumado com os holofotes, acaba tendo um protagonismo que com certeza mais atrapalha do que ajuda a gestão. Então, se a gente for olhar as expectativas para a gente chegar lá em 2023, com certeza não são as melhores possíveis, infelizmente. Agora, eu concordo com o Tarso quando ele diz que em outubro de 2022 a gente vai ter um plebiscito, onde a gente vai entender de fato qual é a repercussão de toda essa má gestão da Prefeitura de Teresina nas urnas. Querendo ou não, quando a população vai às urnas e dá um recado, qualquer gestor se sente, de certa forma, obrigado a refletir quais passos ele pretende tomar. Então, eu acredito que quando for em outubro desse ano, em outubro de 2022, que a população de Teresina der o seu recado, com certeza o prefeito será obrigado a refletir e a tomar outras posturas, porque, de fato, um ano não dá para alegar falta de experiência durante um ano de gestão. Isso era coisa que poderia ser resolvido nos 3-4 primeiros meses, mas aí eu acredito que a resposta da população nas urnas com certeza deve fazer o prefeito refletir e, claro, se for possível, trocar a visão política, a visão de gestão no comando do Palácio da Cidade. Próximo tópico, nós também estamos aguardando para o primeiro semestre do ano de 2022 o final da gestão Wellington Dias. A grande expectativa é que o atual governador do estado do Piauí se afaste do cargo para concorrer ao Senado nas eleições que se aproximam. Tássio, sua expectativa para essa possibilidade de um final de gestão de Wellington Dias? Como nós já sabemos, né, Lívia, a Constituição nos obriga, né, que todos os estados, aqueles que forem concorrer, se descompatibilizem 6 meses antes, e nós já temos um parâmetro, nós já temos uma ideia de como deve ser essa gestão. A vice, Regina Souza, assumirá o governo do estado e eu conversei com ela algumas vezes já sobre isso e ela deixou bem claro, nós vamos manter, né, a linha de gestão que está sendo feita, mas vamos implementar mudanças, vamos fazer algumas alterações. Curiosamente, a ex-senadora e vice-governadora Regina Souza, ela tem uma formação político-pessoal muito ligada a movimentos sociais, né? Ela vem de movimentos sociais, diferente um pouco do governador, que tem a sua origem em sindicatos, né? Tem as suas origens sociais, mas também em sindicatos, uma questão mais formal. E eu acho que deve ser esse o tom desse novo governo da vice-governadora Regina Souza. Ele deve ter um quê mais social, um toque mais ligado às áreas sociais. Claro, mantendo a estrutura do governo, lembrando que desse governo, cerca de 12 secretários devem deixar as pastas até 6 meses antes da eleição, ou seja, vai passar por uma mudança, mas são mudanças pontuais. Normalmente, quando sai o secretário, assume o imediato, assume aquele que é ligado a ele. Mas nós temos pastas importantes, por exemplo, como saúde, como fazenda, como cidades, infraestrutura, como cultura, pastas em que os titulares deixarão
para ser candidatos à reeleição ou candidatos à eleição. Ou seja, um governo que vai ter uma mudança muito grande na sua estrutura física, né? Vai ter muito grande mudanças no seu corpo externo, mas eu acho que internamente o esqueleto dessa gestão muito pouco vai se mudar, muito pouco vai se alterar. Mas com relação à mudança de Regina Souza para o Wellington, a minha impressão é que esse governo deve ter um quê mais social, um quê menos tecnocrata, que o governo Wellington tem, aquele governo mais técnico, muito ligado à questão administrativa. Claro, administrativamente se mantém, mas eu acho que a mão de Regina Souza deve ser nessa questão social, nesses movimentos sociais que ela tem forte ligação. João Magalhães, nós já passamos por uma situação semelhante a essa no estado do Piauí e, é claro, também gestões ligadas ao governador Wellington Dias. Wilson Martins, Zé Filho estiveram em situações muito parecidas nesse chamado gestão tampão. Sim. Mas a sua expectativa, João Magalhães, o governador vai conseguir fazer alguma coisa nesses últimos meses à frente do Palácio de Karnak? E Regina Souza, que tem esse perfil muito mais articulista por trás, nos bastidores, deve conseguir imprimir a sua personalidade à gestão? Olha, Lívio, o governador Wellington Dias já tem elegido as suas principais prioridades no governo. Ele tem demonstrado claramente que há um projeto político onde a principal meta desse grupo político é eleger o seu sucessor pré-candidato a governador, Rafael Fonteles, lá em outubro de 2022. Não tenho dúvidas de que, do ponto de vista da gestão, a mudança será bastante pontual. Vai haver uma troca de nomes, mas a política em si de gestão continuará a mesma, até porque o Wellington Dias e Regina Souza realmente são da mesma escola política, os dois são militantes históricos do Partido dos Trabalhadores e normalmente os acordos firmados durante o início do ano, com certeza, eles devem prevalecer até as eleições em outubro. Agora, Regina Souza obviamente tem um olhar mais social. É do movimento das quebradeiras de coco babaçu, sempre demonstrou uma aproximação com a política, né, dos direitos das mulheres, das crianças, enfim. Então esse olhar social, com certeza, ela vai aproveitar esses 9 meses de gestão para tentar imprimir sua marca e colocar aí, associar sua imagem a esses setores com os quais ela sempre dialogou em toda a sua carreira política. Tássio Cruz, vamos combinar aqui, nada contra a pessoa da vice-governadora Regina Souza, mas ela não tem o perfil de Wellington Dias. O Wellington Dias é muito bem articulado, circula muito bem em todos os ambientes políticos, fato que Regina Souza não é. Você acredita que essa característica particular dela pode atrapalhar a gestão ou pode, de certa forma, isolá-la? Eu acho que isolar não, mas eu acho importante destacar isso que você salientou. Ela sempre foi alguém que nunca esteve à frente da construção política, né, da articulação política. Ela sempre, como o João destacava, ela foi de bastidor, foi de interno do partido. Então, eu acho que não inviabiliza, mas prejudica assim, qualquer negociação, qualquer coisa mais profunda. Mas eu acho que os acordos, como bem disse o João, serão cumpridos e ela será essa personalidade influente e importante para fazer o grande objetivo, que é a eleição de Rafael Fonteles. Eu acho que ela vai ter esse papel importante para não comprometer e para a gente entender, né, Lívio, e ver como política é interessante. Há 4 anos atrás, nós estávamos no dilema se seria o presidente da Assembleia candidato a vice. O Wellington então escolheu Regina Souza e ela agora assume o governo do Estado. E ao assumir o governo do Estado, dá a tranquilidade, dá a calmaria para que o PT possa direcionar todas as suas forças, para que a base aliada possa direcionar todas as suas forças para fazer a sua sucessão. Então eu acho que nesse ponto a Regina ela é de extremíssima confiança do governador Wellington Dias e dará essa calmaria, dará essa tranquilidade para que todas as baterias, todas as energias estejam voltadas para a eleição de Rafael, claro, sem deixar as questões administrativas, o Estado não pode parar, mas o foco, a atenção principal neste momento, e principalmente quando começarmos a pré-campanha e a campanha lá em agosto, será sim a eleição e fazer a sucessão do PT no Estado. Eu vou insistir neste assunto, desta particularidade da vice-governadora Regina Souza, porque é o que nós percebemos com bastante clareza. Nós temos no campo da oposição mais instituída, grupo de Ciro Nogueira, Silvio Mendes e Iracema Portela, nós temos um fator simpatia que pesa muito.
Ciro é muito próximo do povo, Silvio Mendes tem se feito cada vez mais próximo do povo ainda. Características que não encontramos em Regina Souza. Você acredita, João Magalhães, que isso, de certa forma, possa respingar negativamente para uma possível candidatura e eleição de Rafael Fonteles? Acredito que não, Lívio. É bom lembrar que o papel de Regina Souza, a partir do momento em que ela ingressa na cadeira principal do Palácio de Karnak, é dar essa tranquilidade que o Tarcísio falou, para que o governador Wellington Dias pense toda a estratégia política do seu grupo. E terão, obviamente, duas pessoas do Partido dos Trabalhadores na chapa majoritária. Rafael Fonteles disputando o governo do Estado e o Wellington Dias num desafio aí auxiliar, vamos dizer assim, já numa candidatura ao Senado. Agora, Regina Souza vai participar da agenda política? Provavelmente que sim, mas não integralmente. Afinal de contas, ela terá o argumento de que precisa governar, precisa inclusive manter os acordos administrativos, a máquina pública funcionando. Então, a sua participação política no processo eleitoral será limitada, tendo em vista que ela não vai ser candidata. Ela foi colocada, alcançou esse espaço de vice numa estratégia muito bem formulada pelo governador Wellington Dias ainda em 2018, como bem lembrou o Tárcio. Então, a participação de Regina Souza no processo eleitoral de 2022 é exatamente dar essa segurança, essa tranquilidade para que o governador Wellington Dias e Rafael Fonteles consigam tocar suas campanhas, tendo a certeza que quem está lá no Palácio de Karnak vai ajudar e vai apoiar politicamente. A participação dela, inclusive, pode ser junto a esses segmentos com os quais ela sempre foi ligada, de repente participando da campanha eleitoral, pensando em propostas relacionadas ao direito das mulheres, das minorias, enfim, a questão dos trabalhadores rurais, agora a agricultura familiar, enfim, são pautas que com quem ela dialoga muito bem. Com certeza ela terá um papel fundamental nesse processo político, mas a sua participação, eu repito, será meio que limitada, já que ela estará comandando o governo do Estado, terá uma agenda administrativa para cumprir e, com certeza, a sua participação na agenda de campanha eleitoral terá aí essas limitações, inclusive de tempo e de missão, já que a gente sabe que governar um Estado como o Piauí não é uma tarefa nada fácil. Vamos então falar da grande marca política para 2022, eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Tássio, a expectativa, de certa forma, olhando para a atual base de apoio do governo Wellington Dias, é de que a base reduza. E esta base, reduzida de aproximadamente 3, 4 partidos, quer fazer pelo menos 20 cadeiras na LEP. É uma meta muito arrojada, uma meta muito difícil até de se concluir, porque você conquistar de uma tacada só 2 terços, tendo uma base cada vez menor, eu acredito que realmente é um desafio muito grande. Suas expectativas para as eleições no que diz respeito à Alep? 24 é o número mágico que o governador trabalha de deputados na Assembleia. Mágico ou ilusório? É o número mágico, é o número ideal que ele trabalha na Assembleia. Se nós olharmos para trás, Lívio, política a gente olha pelo retrovisor para ver o futuro, né? A base governista conseguiu eleger 22 deputados estaduais em 2018. Mas ela era gigante. Né? Era gigante, tinha progressistas, tinham outros partidos. E se nós colocarmos aí essa proposta de redução que o governador já apresentou aos seus aliados e espera até o próximo mês, janeiro, fevereiro, resolver, neste mês de janeiro e próximo mês de fevereiro resolver, ela vai sim causar atritos. Alguns aliados não abrem mão das suas estratégias, especialmente o Solidariedade. Então, essa possibilidade de redução de partidos, além de ser uma estratégia mais bem feita para tentar fazer uma bancada maior, ela vai causar, de certa forma, alguns atritos dentro da base aliada. Algumas pessoas sairão insatisfeitas do fim desse processo. Mas eu acho que deve sim ser concluído, será sim a melhor estratégia. E quando o governador fala em 24 deputados, ele está pensando principalmente em uma base para ter tranquilidade na Assembleia, sem qualquer acordo com aliados de oposição, como ele teve que em governos anteriores fazer. Ou seja, ele já chega, né, caso o Rafael Fonteles seja eleito governo do Estado ao final desse ano, ele já chega ao governo com uma base prontamente estabelecida, bem consolidada, e a partir daí pode fazer
a aliança política que for necessária com essas pessoas da base, com secretarias, para governar sem muita preocupação. Então, eu acho que é preciso a gente ver muito atentamente nos próximos meses como será feita essa composição dentro da base, a questão das federações partidárias, se serão concluídas, como serão concluídas, para que a gente tenha um olhar mais claro. Mas eu acho que sim, hoje, com a força do governo, com a força de uma candidatura ao Senado, com a força de uma eventual candidatura do ex-presidente Lula, que tem sempre associado o seu nome a lideranças no Piauí, sempre essas lideranças crescem, ou seja, é um nome bom de se fazer campanha, vamos dizer assim, no Piauí. Eu acho que sim, a base sai com essa possibilidade de 22, 24 deputados, e aí resta ao progressistas e a quem se aliar à oposição tentar abocanhar essas outras 6 vagas na Assembleia, e eu acho que essa predominância também deve ocorrer na bancada federal. Eu acho que a bancada federal governista deve sair com uma margem de 7 até 8 deputados eleitos para o próximo ano, restando aí ao progressistas e à oposição brigar por essa outra parcela de deputados. Mas eu acho que sim, a base governista deve sair muito fortalecida e com a ampla vantagem tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. Você, João, como é que observa? Olha, para responder essa pergunta, eu diria que é preciso a gente... Para cá, né? Foi mal, Rafael. Olha, Lívio, para responder essa pergunta, eu diria que é preciso a gente imaginar como as chapas já saem no começo das candidaturas. Isso porque há algo que é natural do processo político, principalmente num estado como o Piauí. Os candidatos, os deputados estaduais que já têm cadeira lá na Assembleia, eles têm um favoritismo no que diz respeito à reeleição. É bom lembrar que essas eleições para deputado estadual, elas têm se demonstrado algo como se fosse uma eleição de estrutura, onde a estrutura acaba falando mais alto, porque são eleições onde aqueles deputados que já são tradicionais, já têm os seus colégios, já têm as suas bases consolidadas, já têm o apoio de vários prefeitos. Então, o candidato a deputado estadual que sai concorrendo à reeleição, ele tem uma chance muito maior de ser eleito do que aqueles líderes políticos regionais que ainda acabaram de deixar a prefeitura de uma cidade ou que se destacam na sua profissão em determinada região, mas tem uma dificuldade de chegar no restante do Piauí, porque isso envolve recursos financeiros, isso envolve estratégia política, isso envolve uma base de contatos muito boa e a gente sabe a influência financeira mesmo que isso tem nas campanhas eleitorais. Então, naturalmente, em 2022, a gente vai ter uma base do governo do Wellington Dias que deve já lançar pelo menos mais 20 ou mais candidatos à reeleição. Então eu acredito que esse pensamento do governador é natural por conta dessa característica. Eu não vou dizer infelizmente, mas é algo que a gente percebe. O deputado estadual, o deputado federal que concorre à reeleição, ele já sai na frente de uma distância considerável daqueles novos nomes, daqueles nomes que de fato estão entrando agora para concorrer a esses cargos, a não ser, claro, que ele seja filho de alguém que já está lá ocupando um cargo, né? O deputado federal não vai concorrer à eleição, ele indica o filho, obviamente que aquele jovem já entra com uma certa vantagem, mas é uma tendência natural do eleitorado piauiense reeleger esses nomes e essas figuras tão tradicionais da política, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. 2022 pode ser diferente? Pode, mas a gente tem observado que essas mudanças não são tão significativas. Então eu acredito que esse pensamento do governador Wellington Dias, ele casa um pouco com a realidade que a gente sempre teve tradicionalmente nas eleições para o parlamento no Piauí. Então a base já chega aí o começo da campanha com 22 deputados estaduais concorrendo à reeleição, com certeza, de fato, é grande favorita para que ao final do processo eleitoral tenha conseguido 2/3 das cadeiras no parlamento estadual e o mesmo cálculo é levado em consideração para a Câmara dos Deputados. Tássio, observando aqui números também, pesquisas que foram divulgadas no final de 2021, eu quero destacar em particular 3 sem citar o nome dos institutos. Eu já vi pesquisa botando Rafael Fonteles em primeiro lugar, já vi pesquisa colocando Silvio Mendes em primeiro lugar à frente de Rafael, no caso Rafael também estaria à frente de Silvio Mendes. E também já vi pesquisas colocando Iracema Portela à frente de Rafael. Destaco que todos os 3 institutos de pesquisa são diferentes, são institutos que seguem, de certa forma, foram contratados pelos seus candidatos, pré-candidatos.
Disputa pelo Palácio de Karnak, você acredita que vai ganhar um ar mais robusto? A oposição vai, enfim, conseguir se identificar, criar sua própria imagem de oposição? Porque a gente também repara aqui no estado do Piauí que aproximadamente 6 partidos se apresentam como a verdadeira oposição. Mas você se junta com outro partido? Não, porque ele não é a verdadeira oposição. Como é que você espera, como é que você acredita que deve ser essa disputa aqui no estado do Piauí pelo Palácio de Karnak? Independente dos institutos, Lívios, que têm metodologias diferentes, né? Intenções diferentes. Eu acredito que, diferente de outros anos, né, puxando aqui pela memória dos tempos em que éramos pequetitas crianças, quando o governador Wellington Dias pela primeira vez chegou ao governo do estado, ali sim ele enfrentou uma máquina com a capacidade, com capilaridade, que já estava na cadeira. De lá para cá, poucas vezes ele enfrentou uma máquina de oposição com tamanha musculatura no interior, com tamanha capacidade no interior, como ele enfrenta agora, né? E tenta fazer a sucessão de um candidato que nunca foi testado nas urnas, um candidato que é técnico, né, que nunca teve teste nas urnas, que precisa buscar tornar popular, dar publicidade ao seu nome, que é Rafael Fonteles. Então eu acho que, independente das pesquisas, esse cenário está bem estabelecido. Já se sabe que o governo tenta projetar um candidato que nunca foi testado nas urnas, que é um técnico, contra uma máquina política forte, que é a máquina da oposição, que tem centenas de prefeitos aí pelo interior do estado do Piauí, tem capilaridade. A oposição agora sabe onde está o voto, sabe onde ir buscar o voto. Então, por isso, eu acho que o cenário é de equilíbrio, é um cenário complicado. Eu vejo que essas candidaturas que se constroem ao entorno, né, da oposição, algumas candidaturas de terceira via que se desenham, podem ser cruciais, por exemplo, para que levem a eleição a um segundo turno, que é uma eleição que se desenha muito competitiva, muito disputada e que podemos ter, sim, um segundo turno. E, como eu disse, pela primeira vez o governo enfrenta uma oposição com capilaridade, com musculatura, né, depois de muitos anos. E eu acho que isso pode ser um fator predominante e por isso tanta cautela, por isso tanto cuidado do governo ao fazer a projeção, ao projetar a sua sucessão e da base aliada. Então, eu acredito que para essa eleição será fundamental o apelo popular, né? A gente já começa a ouvir em 2022, ao longo desse final de ano, a mensagem de esperança sendo muito projetada. Eu acho que essa deve ser a mensagem dos dois candidatos, né? Nós estamos saindo, mas estamos num enfraquecimento de uma pandemia, né, que tirou a esperança do cidadão. Acho que deve ser um mote das duas campanhas, a esperança, né? Devemos ver muito se falar em esperança, tanto Rafael Fonteles quanto Silvio Mendes. Mas sim se desenha uma eleição extremamente disputada, com duas máquinas políticas experientes, com muita musculatura, com muita capilaridade, que sabem, município por município, onde estão o voto, casa por casa, em todos os 223 municípios do Piauí. João Magalhães, vamos para 2 turnos? Olha, Lívio, de 2006 para cá, realmente a gente caminha para ter um 2022, onde as eleições estaduais devem ser mais acirradas. Em 2006, o Wellington Dias ganhou no primeiro turno. Em 2010, a máquina governista enfrentou um segundo turno com Wilson Martins, disputando inclusive contra o próprio Silvio Mendes, mas ali houve uma diferença significativa. Em 2014, o Wellington Dias retornou ainda em primeiro turno. Em 2018, a gente lembra que mesmo com as candidaturas de Dr. Pessoa e Luciano Nunes, o Wellington Dias venceu novamente em primeiro turno. Agora, em 2022, eu diria que a gente pode sim caminhar para um segundo turno. Primeiro, porque no grupo da oposição, já que você citou aí dois grupos de oposição, em um deles a gente tem a estratégia e articulação política do Progressistas. O projeto do Progressistas em alcançar o Palácio de Karnak, ele não nasceu da noite para o dia. Lá em 2014, Ciro Nogueira já dizia que em 2022 o nosso partido tem um projeto de disputar o governo do estado e se preparou para essa campanha. O partido elegeu muitos prefeitos, tem uma bancada boa de deputados estaduais,
atua para ter uma chapa competitiva também para a Câmara dos Deputados e, claro, com Ciro Nogueira, com essa influência toda no cenário federal, é claro que influencia bastante o seu time político aqui no Piauí. Além disso, há outros grupos que, embora tentem aí viabilizar uma espécie de terceira via, eles demonstram que possuem pelo menos um discurso político na ponta da língua a ser apresentado pela população. É o caso de Washington Bonfim, que é um técnico, não está ainda acostumado a processos eleitorais, a disputar cargos políticos, mas conhece a política e, como técnico, também sabe levantar o debate político com propostas. Então, eu acredito que a gente pode sim ter uma eleição de segundo turno onde a disputa será acirrada, porque pela primeira vez aí nos últimos 15, 16 anos, a gente tem uma oposição que chega firme, tanto no que diz respeito ao discurso, quanto também na estrutura política. Eu acho que era isso que faltava para um grupo de oposição, ter uma estrutura política consolidada. E isso progressistas têm, com os seus 100 prefeitos, com as suas bancadas nos parlamentos. É um partido que alcança todos os 224 municípios do Piauí, que eu diria que foi o que fez a grande diferença lá em 2010, quando Wilson Martins venceu Silvio Mendes tinha uma boa votação em Teresina, mas você chegava em dezenas de cidades do interior, ninguém conhecia Silvio Mendes, só conhecia Wilson Martins, acabava votando nele. Agora, o cenário realmente é diferente. Tanto o grupo do governador Wellington Dias, quanto do senador Ciro Nogueira, tem presença marcada nos 224 municípios do Piauí. Isso é um fato novo, né, no que diz respeito à disputa para o governo estadual e pode contribuir sim para o segundo turno desse ano. Eleição volta a voto, João? Com certeza. Eu acredito que, já diz o ditado, né, que na eleição e na mineração o resultado só depois da apuração. Mas com certeza são, de fato, uma eleição disputada nos 224 municípios do Piauí. Eu não tenho dúvidas de que em alguns deles o grupo político do governador Wellington Dias já sai com um certo favoritismo, mas em outros o Progressistas tem estrutura política suficiente também para levar vantagem. A gente já vai encerrar a nossa parte política da nossa perspectiva 2022, mas é claro que eu preciso pincelar com vocês eleições para presidente do Brasil. Estamos acompanhando, de certa forma, é uma visão minha que teremos uma eleição muito mais emotiva do que 2018, teremos um clima de revanchismo e uma disputa entre o que se foi um dia extrema-direita brasileira e o que é a extrema-esquerda que vem se fortalecendo com o advento de Luiz Inácio Lula da Silva. A disputa, Tássio, vai ser guerra de faca? Não sei se guerra de faca, mas se mostra, Lívio, uma eleição extremamente beligerante, muitas opiniões divergentes. Curiosamente, é uma corrente que se desenha mundialmente. A gente acompanhou agora eleições no Chile, acompanhamos na Alemanha, na Europa, em todos os países. No Chile, por exemplo, nós tivemos um candidato de extrema direita contra um de extrema esquerda no segundo turno. E isso gerou, historicamente, uma das maiores abstenções do Chile, nosso querido aqui país sul-americano. Então, assim, eu acho que esse cenário deve ocorrer, só que diferente desde quando a ex-presidente Dilma venceu o Aécio no segundo turno, eleição apertadíssima, cerca de 3 milhões de diferença apenas de voto, agora nós vemos surgir uma voz dissonante, uma voz que não concorda nem com um lado nem com o outro. Ou seja, essa terceira via começa sim a ganhar força no país. Nós temos aí o ex-ministro Sérgio Moro, nós temos aí lideranças de centro, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, que se apresenta, que venceu as prévias do PSDB e se apresenta como alternativa. Ou seja, eu acho que, diferentemente de anos anteriores, nós vemos surgir uma força dissonante, uma força que discorda dessa beligerância, discorda dessa briga que se criou entre petistas e antipetistas, entre esquerda e direita. Então eu acho que isso sim pode ser fator determinante na eleição desse ano. E claro, daqui até março, daqui até abril, muitas coisas ocorrerão ao longo do processo eleitoral. Mas eu acho que esses três caminhos, Lula, Moro e Bolsonaro, esses sim são teses confirmadas. Nós devemos ver os três brigando pela presidência da República e vamos ver a força que esse centro consegue construir no país, a força da emoção, como você disse, que esse centro consegue construir no país contra a polarização beligerante entre PT e Bolsonaro, possivelmente PL e PT.
Achei interessante, João, quando o Tássio disse pra gente de que a terceira via começa a ganhar força aqui no Brasil. Minha pergunta para você é, ganha força, mas suficiente para combater algum dos nomes idolatrados como Bolsonaro e Lula? É interessante sua pergunta, porque pelo que a gente observou durante todo o ano de 2021, a gente tem uma candidatura consolidada do ex-presidente Lula, a gente tem uma candidatura que também é consolidada do presidente Jair Bolsonaro. Quem está no comando do Executivo sempre vai ter aí, no mínimo, uma margem de 20% a 25% das intenções de voto, e aí a gente chega na grande interrogação do processo eleitoral. Ciro Gomes aparentava estar consolidado como terceira via, ou pelo menos como a terceira via mais forte nesse processo eleitoral. Mas a entrada de Sérgio Moro trouxe aí um novo cenário, onde ele já ultrapassa Ciro Gomes e de fato se consolida como terceiro colocado nessa corrida presidencial. A grande dúvida é, Sérgio Moro consegue ameaçar Jair Bolsonaro? Eu diria que a resposta dessa pergunta está mais ou menos na seguinte questão: qual é o objetivo do eleitor que não é do eleitor antipetista, do eleitor que não quer a chegada ou a volta, né, da esquerda ao poder? É votar naquele candidato que tenha mais condições de vencer Lula num provável segundo turno, já que as pesquisas demonstram que Lula tem ali, entre aspas, um lugar garantido no segundo turno das eleições. Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro reúnem mais condições políticas de enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Pelo que as pesquisas demonstram, está aí uma possibilidade que pode elevar a votação de Sérgio Moro, porque ele, por ser um nome mais de centro, que tem uma capacidade de diálogo bem melhor do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, de repente pode ser escolhido por aquele eleitor que não quer o retorno do PT ao governo, para ser aquele candidato que chegue mais forte no segundo turno. Eu acredito que o grande desafio de Sérgio Moro será exatamente esse: tentar provar para o eleitor, inclusive que hoje está vinculado a Jair Bolsonaro, que ele é o nome mais palatável, vamos dizer assim, do ponto de vista eleitoral, para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. É claro que ele tem um desafio muito grande. As pesquisas demonstram que a sua rejeição é bastante alta. Então, quem tem uma rejeição alta, obviamente que ele tem ali uma espécie de teto para crescimento. Mas se ele alcançar esse teto, com certeza ele se consolida ali numa disputa com Jair Bolsonaro para ver quem vai enfrentar Lula no segundo turno. É possível? Claro que é, mas vai depender muito das estratégias políticas. Obviamente que ele já começou, inclusive, a rodar o país. O próprio Nordeste, como a gente observou nas últimas semanas, é um desafio aí para os marqueteiros políticos de cada grupo político, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto de Sérgio Moro, porque eu colocaria, e as próprias pesquisas já vêm colocando, Luiz Inácio Lula da Silva com um eleitorado já consolidado, sempre nessa casa aí dos 35% a 45%. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer lançar Olhar para 2022, contar com você. Obrigado. Por nada, Lívio Galeno, obrigado também aqui ao Tássio pela presença e pela contribuição com os valorosos argumentos, que 2022 realmente chegue logo e a gente tenha a certeza de que o Brasil e o Piauí e a cidade de Teresina tenham cada vez mais uma boa gestão, uma gestão a serviço realmente da população. É para isso que a gente trabalha, para cobrar essa boa gestão. Tássio Cruz, sempre um prazer lhe ouvir, sempre um prazer contar com você. Lançando também um Olhar para 2022, queremos mais o senhor na nossa programação da Audio TV. Um grande abraço, Lívio, João, feliz ano novo para vocês, para toda a família, para o nosso amigo telespectador também, um ano novo abençoado, com muita saúde e que a gente, enfim, consiga vencer essa pandemia, que a vacinação avance e que os políticos sejam iluminados e encontrem as melhores soluções para as nossas vidas. Um grande abraço a vocês, um feliz ano novo e um feliz ano novo para o nosso amigo telespectador. E se o político não for iluminado, a gente cobra essa luz, não é? É nosso papel, estamos aqui para isso. Sim. Senhores, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial. Na volta da sua perspectiva 2022, nós vamos falar de convivência com a cidade. A pandemia do novo coronavírus nos obrigou a ter um olhar diferente para a Teresina, que precisa evoluir, mas que precisa, antes de tudo, ser bem cuidada. Detalhes, depois do nosso intervalo comercial, eu conto com você.